Olá, meus amigos. Boa noite. Espero que estejam todos muito bem. No estudo de hoje, no livro Pão Nosso, iremos refletir sobre o capítulo 91, intitulado por Emmanuel, Isto é Contigo. E o trecho para reflexão que ele nos traz está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. E disse: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Está contigo. Esse trecho, amigos, ele aborda o arrependimento de Judas ao entregar Jesus aos sacerdotes. Nesse momento descrito no versículo, Judas está devolvendo as moedas de prata que havia recebido para entregar Jesus. Naquele momento, Judas entendeu que havia errado, entregado um sangue inocente. E isso acontece com muitas criaturas. Logo depois, não muito depois, caem em si e veem a besteira que fizeram. Quando Judas percebeu o que havia feito, tentou devolver as moedas, mas os sacerdotes não aceitaram, não receberam as moedas. Judas então joga as moedas e sai dali com um arrependimento muito profundo, o que o levou a cometer o suicídio, como conta a história. Isso nos mostra, de forma bem lúdica, o que acontece com muitos de nós quando fazemos ajuntamento com pessoas maliciosas. Isto é com você. Você está ali. Com você, comigo também, com todos nós, né? A gente coloca com você, mas é com todo mundo. A gente fica ali participando de pensamentos, ideias e até ações indevidas, né? Mas aí, quando a gente para, retorna e vê que está errado, ninguém vai te dar razão, te apoiar ou mesmo te ajudar nessa situação. Irão falar o mesmo que os sacerdotes. Eu não tenho nada a ver com isso, é problema seu. Foi isso que aconteceu com Judas. Eles não quiseram nem saber das suas lamentações, das suas reclamações. Não queria nem saber de nada não, problema dele. É esse o trecho que Emmanuel nos vem trazer para a nossa reflexão. Que possamos nos despertar um pouquinho mais, né, para as nossas atitudes. Vamos começar então com a dissertação de Emmanuel. Emmanuel inicia suas reflexões dizendo que a palavra da maldade humana é sempre cruel, para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. Presta atenção, a palavra da maldade humana é sempre cruel. Observamos aqui que Emmanuel fala da palavra humana. Nem é a prática que ele foca, não. É a palavra. Às vezes a gente fica pensando aí que falar alguma coisa ruim, críticas e outras coisas não fará mal a ninguém, né? Mas Emmanuel nos adverte que o simples fato de falar a palavra da maldade já é um ato de crueldade. Emmanuel nos fala também da irresponsabilidade de quantos participam e se envolvem, querendo ou não, né, com o ato da maldade. No caso de Judas, foram vários envolvidos. Entre eles estavam sacerdotes, soldados, escribas, Herodes, Pilatos e muitos outros. E quando Judas tenta voltar atrás, não conseguiu, porque haviam outros fatores, outras pessoas envolvidas na história. Às vezes, a gente pensa que está sozinho, que as ações vão correr por nossa conta e risco. Mas não é bem assim. Envolvemos terceiros, não é verdade? Talvez, até no primeiro momento, como o caso de Judas, não foi pensado no mal, em ofender ou causar um mal pior. E simplesmente agimos,
na exaltação do momento, naquele calor do momento, né? E depois as consequências não envolvem somente a nós, envolvem muitas pessoas, muitas situações. E aí complica, né? Pois é. E Emmanuel então continua dizendo que o espírito imprevidente, olha só, se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Emmanuel diz aqui que o espírito descuidado, né, ele dá ouvido às sugestões malignas. Para quem está falando, fazendo as coisas más, né? Aí logo estará ali abandonado nos círculos desastrosos. Vamos pensar aqui o que passava na cabeça de Judas naquele momento. Olha só, assim como a maioria dos judeus, eles que esperavam, né, que Jesus, que era o Salvador, Jesus viria para tirar o povo hebreu do jugo dos romanos e de todos os outros. Eles pensavam que ia formar uma nação independente. Então, não só Judas, mas todos os hebreus tinham essa ideia de que eles iriam ser libertos de toda a injustiça aplicada pelos romanos. Na cabeça de Judas, Jesus não ficaria preso, não. Ele iria formar um reino aqui na terra, libertar os judeus, formar uma grande nação. Judas não era tão mau. Ele simplesmente foi imprevidente. Ele foi levado por uma outra situação, o que não diminui a sua responsabilidade. Ele foi, então, imprevidente. Ele cai nessa situação malévola, mas vê que em breve tempo ele percebe a besteira, a bobagem que ele fez. E aí vieram as consequências desastrosas e o pior, sozinho, né? O que levou ele a se enforcar, né? Como conta a história lá na Bíblia, lá no capítulo de Mateus. Então, por isso, a gente deve estar atento ao que estamos dando atenção, né? Ao que nós estamos dando valor. Como Emmanuel coloca aqui, se você considera os alvitres malévolos, ou seja, se você considera sugestões ruins, os talentos ruins, né? Você logo estará diante dessas consequências desastrosas. Então vamos prestar atenção, né? Por mais que a gente tente, eu sei que a gente acaba escorregando na casca da banana, né? Como diz a Sandrinha, mas a gente escorrega mesmo. Mas é assim mesmo, é errando que a gente aprende, né? Continuando. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de sua iniciativa aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Observe aqui que Emmanuel coloca derrotas temporárias. Não são derrotas eternas, são temporárias. Ele nos fala que diante da nossa postura correta, muitas pessoas estarão conosco, partilhando a vitória. Mas, se nós fizermos uma manobra errada, ou se cairmos, poucos, gente, ou quase ninguém estará junto de nós. Mas Emmanuel nos conforta, dizendo que as derrotas são temporárias. Caímos, levantamos, sacudimos a poeira e seguimos em frente. Mas é mais um motivo, né, para prestarmos atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, nos momentos de glória, mas também nos momentos de dificuldade. Emmanuel prossegue, dizendo que semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. Ou seja, é preciso estar atento, vigiar constantemente, olhando quem está ao nosso lado e filtrar o que chega até nós, né? Avaliar com cautela, né? Antes de tomar decisões que nos levem depois ao fracasso, à derrota.
Diz Emmanuel que a experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Nossa, até parece que Emmanuel assim, tá vendo o que está acontecendo agora, né? Tudo que ele fala parece que foi escrito hoje para nós. Quantas vezes a gente faz ato e depois a gente arrepende? Que possamos praticar esse cuidado nas palavras, atos, ações do dia a dia, compreendendo quem está à nossa volta, observando com quem podemos contar, se quando nos arrependemos, se de fato vai ter importância para aqueles que nos cercam, ou se vai servir apenas para condenação, entendeu? Esse momento que Judas passou e que Emmanuel traz para a reflexão de hoje, vivemos a todos os momentos, constantemente cometemos atos e entendemos que fomos por caminhos errados. Aí, há também o orgulho, a vaidade, a prepotência, em acharmos ou mesmo não querer reconhecer que erramos. A gente tem a cabeça dura mesmo. E demoramos para cair a ficha. Mas como Emmanuel diz, né? É temporário. Traímos a nossa verdadeira vontade. Gente boa. E o pior, trocamos por coisas muito menores do que moedas de prata, tá? Pensa aí direitinho. Continuando. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família, ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz. Ele respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com as falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Aqui Emmanuel fala que o homem respira em paz todas as vezes que faz o trabalho no bem, o caminho no bem. É a consciência tranquila, né? Mas às vezes por inveja, por não alcançar o que queremos, ou que atinge o nosso ego, né? Por colocar expectativas em outras bases, o que acontece? Caímos em labirintos escuros. Lembrando que labirinto, gente, é algo difícil de sair. E Emmanuel ainda diz que esses labirintos ainda estarão escuros. Ou seja, é preciso muito trabalho para se iluminar, para conseguir sair desse labirinto escuro. Tá vendo? Emmanuel conclui que quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, ou seja, do sentimento verdadeiro, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação de Judas, exclama em zombaria: "Que nos importa? Isso é contigo!" Ou seja, o bem ou o mal que fizermos irá correr por nossa conta. Tá vendo? O importante, gente, é olhar o caminho do Mestre, atentar os seus ensinamentos e sermos luz na nossa própria estrada. Ser luz com amor, sabedoria, deixando a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade de lado, né? Dando importância apenas às coisas que nos elevam. As coisas que nos levam ao mal, que possamos simplesmente descartá-las. Aprender com Jesus a amar uns aos outros e não ficar julgando, né? Jogando pedra em cachorro morto. E o que é mais importante, sem esperar aplausos de ninguém. Como diz o texto, isto é contigo. Os nossos atos correm por nossa conta. Então, nunca se culpe por um dia ruim. Dias bons nos trazem felicidade. Dias ruins nos trazem experiência. Ambos são essenciais em nossa vida. Então, eu deixo aqui meu boa noite. Espero que essa reflexão tenha chegado ao coração de vocês
e eu agradeço por mais essa oportunidade de estar com vocês. Um grande beijo e que Deus abençoe a todos. E eu vou deixar vocês na companhia de Elizabeth Lacerda, com uma bela canção, refletindo sobre como é belo o perdão. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura: meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer: fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação.
Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria.